senhores e senhoras, havendo número regimental, declaro aberta a 19ª reunião extraordinária da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, da primeira sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura. Comunicados, convites. Comunico a este colegiado que, conforme ofício GLPMDB número 192 de 2015, do líder do bloco da maioria, senador Eunício Oliveira, à presidência do Senado Federal, tivemos a seguinte alteração na composição da nossa comissão. O senador Hélio José, do PSD-DF, passa a integrá-la como membro suplente do bloco parlamentar da maioria. Também passa a fazer parte da nossa comissão o senador Dalírio Beber, do bloco da minoria. Aos senadores Hélio José e Dalírio Beber, dou as boas-vindas, externando o meu desejo de que tenha um exitoso desempenho de seus mandatos em nossa comissão. Feita essa comissão, passamos à pauta. Expediente, conforme pauta previamente distribuída, a presente reunião é destinada à realização de audiência pública em atendimento ao requerimento de número 08/2015 do CDR, de autoria do senador Pimentel, subscrito pelos senadores Donizete Nogueira e Hélito Fagundes, com a finalidade de debater a importância da economia criativa no desenvolvimento regional e a implantação de políticas públicas para o fortalecimento desse setor, em especial para as micros e pequenas empresas. O presente requerimento foi aditado pelo requerimento número 27 de 2015 da CDR, de autoria da senadora Lídice da Mata, para incluir entre os convidados a professora Cláudia Leitão. Encontram-se presentes à audiência pública, e eu convido para fazer parte aqui da nossa mesa o senhor Marcelo Dias Varela, chefe da assessoria jurídica da Secretaria de Micro e Pequenas Empresas. A doutora Cláudia Souza Leitão, professora da Universidade Estadual do Ceará. Por favor. E a senhora Ana Clévia Guerreiro Lima, gerente adjunta da Unidade Setorial de Serviços do SEBRAE Nacional. Por favor. Então, agradeço a presença de vocês, a comissão está grata em nome aqui do nosso presidente, que está cumprindo a tarefa em outra comissão. Aqui é assim, a gente chuta a bola e faz o gol, né, senador Nádio? Tem outras comissões acontecendo ao mesmo tempo, e aí o senador Davi, nosso presidente, não pode estar no momento, mas deve chegar daqui a pouco. E outros senadores também estão cumprindo tarefa em outras comissões. A gente agradece, em nome do Senado e da Comissão de Desenvolvimento Regional, a presença de vocês. E, em conformidade com o artigo 94, parágrafo 2º e 3º do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. Cada convidado terá 15 minutos para fazer a sua exposição, e, em seguida, abrirá uma fase de interpelação pelas senadoras e senadores inscritos. A palavra às senhoras senadoras e aos senhores senadores será concedida na ordem de inscrição. Os interpelantes dispõem de 3 minutos, assegurado igual prazo para a resposta dos interpelados. Antes de conceder a palavra aos convidados, informo que as participações dos cidadãos e cidadãs em nossa audiência serão recebidas nos seguintes canais: pelo portal E-Cidadania, que pode ser acessado a partir do site do Senado Federal, www.senado.leg.br, e pelo Alô Senado, 0800 61 22 11. Então, a gente conta também com a participação
a interação da população, dos interessados nesse debate, nessa manhã aqui conosco, através desses canais, do E-Cidadania e do 0800 61 22 11. Passa a palavra, então, ao senhor Marcelo Dias Varela para fazer a sua exposição. Desculpe. A doutora Cláudia Souza Leitão, para fazer a sua exposição. Desculpe aí que eu pulei a ordem aqui. A senhora vai ter 15 minutos. Quando apitar, porque falta um, e aí, se precisa, a gente dá mais um tempinho aqui. Né, senadora Lídice da Mata, compenetrada ali na comunicação com o mundo? Pode começar. A palavra está com a senhora. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui no Senado da República, de volta, para tratar mesmo de uma forma muito rápida. O tempo é pequeno, mas é um prazer imenso ter aceito o convite e estar aqui presente nessa manhã para falarmos a convite da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Eu, que sou professora da Universidade Estadual do Ceará, criei um mestrado profissional em turismo. Acho que o turismo é, sem dúvida, também uma alternativa fundamental para o desenvolvimento brasileiro. E tive a honra e o privilégio de ser professora da Ana Clévia, do Sebrae Nacional. Vejam como eu sou velha e como a minha atividade acadêmica rendeu frutos. Estou muito feliz de estar aqui. Não parece velha. Então, obrigada. A senhora começou a dar aula muito nova. Comecei jovem, né? Queria saudar a mesa, saudar os senadores, em especial a senadora Lídice da Mata, com quem tenho tido algumas interlocuções, diálogos, temos nos encontrado em algumas ações e eventos que trazem, portanto, à baila essa discussão fundamental sobre desenvolvimento. Na verdade, nós estamos aqui para discutir desenvolvimento. A economia criativa, ou a economia do conhecimento, ou a economia da cultura, ou a economia dos setores que tem uma dimensão simbólica e, por isso, agregam valor, não é? É uma discussão do século XXI. E o Brasil precisa tratar isso de um lugar muito mais sério, muito mais comprometido, porque se nós não fizermos isso, nós estaremos na contramão da história do novo século. O mundo todo está trabalhando, não é, de forma muito eficaz e efetiva, com muito afinco, não é, sobre essa economia, percebendo exatamente que um país que só trabalha e só exporta commodities terá grandes dificuldades, não é, de dar sustentabilidade à sua economia. Temos uma economia muito simples no Brasil, uma economia que se reduz a produtos primários, e nós precisamos mudar esse perfil, não é, da nossa própria economia, dar complexidade à nossa economia, e é por isso que surge, então, essa nova economia que foi batizada há exatamente 21 anos atrás, portanto, é uma economia também nomeada recente, embora ela tenha uma existência histórica, porque, na verdade, os bens e os serviços que têm valor e dimensão cultural, eles sempre existiram e sempre foram reconhecidos como tal, mas será um primeiro-ministro australiano chamado Paul Keating, que há 21 anos atrás, quando faz a sua primeira campanha para se tornar primeiro-ministro da Austrália, resolve criar um programa chamado Austrália Nação Criativa. E a palavra criatividade passa a assumir um lugar fundamental na perspectiva de um programa de um país que começava a perder os seus talentos. Os australianos artistas, os australianos designers, os cineastas, os chefes de cozinha, as pessoas da moda, as pessoas da cultura estavam abandonando, havia um êxodo na Austrália, e houve uma compreensão de que era preciso reter esse capital humano competente e não deixar que ele fosse embora. E é aí que nasce, então, o projeto da Austrália Criativa, Austrália a Creative Nation, e essa discussão, em 2004, chega imediatamente à Inglaterra, ao governo do recém-eleito Tony Blair, e a economia criativa se torna rapidamente, na Inglaterra, um ministério.
Isso sofre uma série de problemas, porque depois esse ministério também desaparece, mas, de qualquer forma, as indústrias criativas, né, são e se tornam um motor muito importante dos países anglo-saxões, e essa boa nova se espalha por toda a Europa, chega na Ásia, exatamente pela presença da Austrália, não é, do outro lado do planeta, e hoje os australianos dizem que o maior bem de exportação que eles têm é exatamente a educação, porque eles são formadores para essa nova economia. Então, se a gente pensar na base da origem da economia criativa enquanto conceito, isso surge num grande seminário que acontece, portanto, há 20 anos atrás, na cidade de Brisbane, que é a capital do estado de Queensland, exatamente na QUT, que é a Universidade Tecnológica do estado de Queensland, que hoje é uma referência de pesquisadores e professores, de consultores que estão trabalhando a economia criativa em clusters na China, na Coreia, no Japão, em toda a Ásia. Ou seja, ao invés de exportar commodities, a Austrália exporta educação. Educação e serviços de consultoria para essa nova economia dos bens e dos serviços simbólicos, né? Eu trouxe uma apresentação imensa, coisa de professora, não vai haver tempo. Tudo bem, Varela, que bom rever você aqui. Mas eu queria realmente trazer à baila, eu virei uma espécie de porta-voz, mas com a permissão da viúva Rosa Furtado, de Celso Furtado. Faço isso com muito orgulho e porque li toda a obra de Celso Furtado. Às vezes me preocupa a não leitura de um pensamento, e as pessoas às vezes dizem assim, não, Celso Furtado não fez nada na cultura, Celso Furtado foi o ministro passageiro no ministério. Eu diria a vocês que Celso Furtado profetizou essa audiência pública aqui. Eu sugiro, e como sou professora, fico muito à vontade para sugerir a leitura do livro Criatividade e Dependência na Civilização Industrial, de onde eu retirei a citação que abre minha fala. Nesse livro, Celso Furtado, 40 anos atrás, não é? Ele traz discussões muito importantes que hoje são de extrema atualidade. As discussões de gênero, as discussões sobre ecologia, as discussões sobre a sociedade de consumo, as discussões sobre o modelo de desenvolvimento brasileiro, né? E, evidentemente, que a expressão economia criativa não existia, mas se Celso Furtado estivesse vivo hoje, ele diria, fui eu que inventei esse negócio. Não foram os australianos, porque ele já pensava exatamente, né, no papel da criatividade, né, numa sociedade como a brasileira, periférica, um governo dependente, e o papel do que teria essa criatividade para um modelo econômico e para a sustentabilidade da economia brasileira. Diz o Celso Furtado, eu faço questão de ler essa citação, porque eu acho que ela é fundamental para essa mesa, não é? E para a nossa conversa aqui. Todos os povos, e aí a gente vai ver que nessa citação do Celso Furtado tem uma mão do Amartya Sen, do nosso grande Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia e colega em Cambridge no doutorado de Celso Furtado. Todos os povos lutam para ter acesso ao patrimônio cultural comum da humanidade. Esse patrimônio se enriquece permanentemente. Resta saber, e é a pergunta que Celso Furtado faz, quais serão os povos que continuarão a contribuir para esse enriquecimento e quais aqueles que serão relegados ao papel passivo de simples consumidores de bens culturais adquiridos nos mercados. Ter ou não ter direito à criatividade? Eis a questão. Essa frase, essa reflexão é de Celso Furtado no Criatividade e Dependência, e acho que ela é perfeitamente oportuna para abrir essa nossa conversa essa manhã. Ter ou não ter direito à criatividade? Nós temos direito à criatividade? O povo brasileiro que aprendeu a ser criativo pela carência e pela necessidade. Eu venho de um estado muito pobre, que é o Ceará, onde ser criativo é uma necessidade para a sobrevivência. Mas em que medida essa criatividade brasileira, que é tão cantada e decantada, realmente serve para tornarmos o Brasil um país onde criatividade se transforma em inovação? Em que medida nós aproximamos a nossa diversidade cultural? E eu faço questão de dizer que esse ano comemoramos 10 anos da Convenção da Diversidade das Expressões Culturais. 2014, há 10 anos atrás, o ministro Gilberto Gil, na Unesco, com o seu grande peso simbólico, conseguiu participar desse processo de aprovação de uma convenção fundamental
para o Brasil e para o mundo, que é a Convenção da Diversidade Cultural. Diversidade cultural é, sim, ativo econômico. E é por isso que estamos aqui, na verdade, discutindo o papel de uma economia onde arte, ciência e tecnologia não se separam mais. Não se pode mais falar no mundo técnico e tecnológico, se não se falar no conteúdo, na narrativa, na dimensão cultural desses produtos. E o Brasil é o país e é o celeiro de uma grande diversidade cultural que, lamentavelmente, não se exprime e não se espelha nos produtos que produzimos. Nós, se formos aos nossos aeroportos, encontraremos sandálias havaianas. É o que temos para vender para o mundo. É talvez o único produto que teria, é até irônico, porque é havaiano, né? Mas é o único produto que teria uma certa cara brasileira. Que lamentável imaginarmos que fomos perdendo o mercado, e isso aconteceu especialmente nos últimos 20 anos. Celso Furtado nos diz isso, né? Que se nós não acordássemos, né, para o nosso modelo de desenvolvimento, nós iríamos perdendo conteúdo e iríamos esvaziando, não é, o nosso repertório cultural. E o resultado disso é que hoje, eu estava comentando ali com a senadora Lídice da Mata, as sombrinhas de carnaval do frevo de Recife são chinesas. Os padres cíceros que são produzidos no Juazeiro do Norte são chineses. O que se vende das imagens da nossa santa, que é a Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida, tudo é chinês. É muito importante que nós tenhamos essa compreensão de que a moda brasileira fracassou, como a confecção brasileira fracassou, porque não tivemos políticas públicas para essa confecção e para essa moda. Ora, a moda é exatamente, não é, o valor agregado de uma economia cultural, não é? E que seria fundamental, que nos colocaria num lugar de destaque. Tenho certeza que nós teríamos tudo para ocuparmos e sermos uma referência numa moda brasileira no mundo, numa marca país, o nosso design brasileiro, numa arquitetura ecológica e voltada para os nossos produtos, num artesanato e num Brasil feito à mão, porque não é só o Ceará ou o Nordeste que fazem um grande artesanato, mas o Brasil inteiro, não é? O Brasil borda do Oiapoque ao Chuí. Isso está presente na pesquisa da Munique, do IBGE, que foi lançada pelo ministro Gilberto Gil em 2007. Significa que nós temos alguns desafios que precisamos tratar. Eu não vou ter tempo de avançar por causa do tempo da minha apresentação. Eu trouxe alguns textos que podem ser, inclusive, distribuídos com todos vocês, mas eu queria chamar a atenção para alguns aspectos dessa economia, não é? Bom, ela cresce no mundo todo. E ela cresce no mundo todo mesmo em tempos de crise. Mas nós precisamos avançar também numa compreensão do que seria uma economia desses setores, pensando que nós temos que construir um modelo, e aqui se trata de uma discussão sobre modelos, que não nos faz e não nos deve levar à cópia de um modelo anglo-saxão. O que serve para a Inglaterra, o que serve para a Austrália, não servirá necessariamente para o Brasil. E essa era uma das grandes questões que levaram o ministro Gilberto Gil a avançar num sonho que ia acontecer, senadora Lídice da Mata, na Bahia, não é, da criação de um Centro Internacional das Indústrias Criativas, que foi lançado, e pasmem vocês, em 2004, e, portanto, está comemorando 10 anos do que não aconteceu. E eu fico pensando que se esse centro tivesse acontecido, talvez as sombrinhas de frevo não fossem chinesas. É sempre importante a gente pensar nisso, que talvez nós tivéssemos ganhado 10 anos perdidos, né? Nós estamos partindo do zero, da tábua rasa, mas nós teríamos aí, então, possivelmente uma realidade diferente. Naquele momento, há 10 anos atrás, o Brasil já era instigado a liderar essa discussão de modelo dos países que o professor Boaventura de Souza Santos chama do Grande Sul. Os países do hemisfério sul, eu falo especialmente da África, do Caribe, das Américas, não é? América do Sul, América Central, dessa Iberoamérica. Ou seja, nós poderíamos já ter construído um modelo de desenvolvimento a partir dessa economia que fizesse um contraponto ao modelo do hemisfério norte. E a ideia do ministro Gilberto Gil era criar esse centro. Esse centro foi abortado em 2004. E a história da economia criativa no Brasil, ela é cheia de interrupções. E a minha pergunta é, por quê? Acho que eu trago aqui para os senadores e para quem nos ouve, a preocupação de uma professora, né? E de uma ex-gestora pública que foi secretária de Cultura do Ceará, que sabe da diversidade cultural desse país
e da ex-secretária da Economia Criativa do Ministério da Cultura. Eu aceitei esse convite com muita honra, participei com muito afinco e muita dedicação ao governo, do governo Dilma Rousseff. No dia 15 de setembro de 2012, eu estava na sala da Presidenta da República, conversando com ela sobre a economia criativa, como estou fazendo aqui com vocês. Fiquei 1 hora discutindo essa temática, levei para ela a proposta de um plano que, por natureza, teria que ser um plano interministerial, porque a temática ela é transversal a várias pastas e a várias áreas do conhecimento. Não se pode falar em economia criativa sem falar em ciência e tecnologia. Nós precisamos de conteúdo cultural, mas nós precisamos de tecnologias que nos permitam o acesso. Palavra fundamental que está presente na obra de Celso Furtado. Não adianta desenvolvermos, não é, uma tecnologia avançada e sofisticada se essa tecnologia não é acessível à população brasileira. Então, nós estamos falando de uma economia criativa que tem que privilegiar 4 princípios fundamentais: a valorização e a retroalimentação da diversidade cultural, a inovação como um princípio fundamental e uma inovação que precisa avançar numa perspectiva cultural, a inclusão produtiva. Eu não posso falar somente de indústrias culturais e criativas, porque essas indústrias não desconcentram renda. Então, nós precisamos de um modelo de economia que seja exatamente um modelo voltado ao pequeno. E aí eu estou numa mesa aqui extremamente afinada, porque todos aqui somos militantes do micro e do pequeno negócio. Eu saúdo aqui o papel do SEBRAE, não é? O papel dessa instituição que hoje carrega a bandeira da economia criativa no Brasil. Acho isso muito importante. Nós estamos nesse momento, e eu estou muito honrado de estar trabalhando e contribuindo com o Instituto Alvorada para a produção de diagnósticos e para o avanço em metodologias capazes de capturar informações do campo cultural e criativo brasileiro, na perspectiva de compreendermos como funcionam as redes da economia criativa e os sistemas produtivos dessas redes. Não se trata de adaptar modelos de arranjos produtivos locais que servem aos setores tradicionais. O que serve para uma empresa moveleira não serve necessariamente para uma empresa de design moveleiro, não é? Quando a gente está falando de cultura digital, quando nós estamos falando dos setores que vão movimentar uma economia na internet, quando nós estamos falando de setores como a música, a produção cultural, a gastronomia, todos os nossos parentes, nesse exato momento, nossos filhos e nossos netos estão em algum lugar, nesse momento, fazendo economia criativa. Porque eles estão consumindo algum produto que é um produto desses setores criativos. Então, essa economia está nas nossas vidas, mesmo se nós não percebemos a força desses setores, porque esses setores, vale dizer, grande parte deles são setores informais. Então, nós temos que trabalhar para a formalização dessa economia, dos pequenos empreendedores, dos nanoempreendedores, porque às vezes nem micro eles são informais, nós não sabemos onde eles estão, nós temos que chegar neles exatamente para dar a esses setores a condição de que eles possam, na formalidade, se tornarem elementos ativos de uma economia, e por isso nós precisamos também de uma conta satélite da cultura. O IBGE é fundamental nesse trabalho, para que nós possamos medir o PIB dos setores culturais e criativos no Brasil. É uma tarefa fundamental que o Ministério da Cultura deve liderar. Nós lideramos isso, não é, quando chegamos no Ministério em 2011, no sentido de trazer para o Ministério o braço fundamental do IBGE, porque nós temos que ter uma conta satélite que meça essa economia. Só que o que nós vamos saber dessa economia é o que é formalizado. E ela é um grande iceberg. Parte dela é completamente desconhecida e não adianta só saber o que é formal. Nós precisamos de políticas públicas para formalizar o informal. Então, nós estamos falando, portanto, de ausência de dados. Essa é uma tarefa que o SEBRAE tem trabalhado e alguns institutos de pesquisa também, universidades de forma fragmentária têm falado. Nós criamos um Observatório Brasileiro da Economia Criativa dentro do Ministério da Cultura. Lamentavelmente, ele não avançou. Porque um observatório é fundamental para que a gente possa ter uma rede de universidades, institutos de pesquisa, trabalhando em mapeamentos, em diagnósticos desses sistemas produtivos.
Porque nós não podemos copiar o modelo da pequena economia da região da Emília-Romana na Itália. Não, isso não vai servir para nós. O adensamento das pequenas empresas calçadistas não corresponde à economia que nós estamos falando. Essa é muito mais complexa. O território físico já conta menos do que conta para uma economia tradicional, porque nós estamos falando de uma economia que acontece em redes, que ela é virtual. Então, a própria produção econômica e os impactos dessa economia não se dão necessariamente no lugar em que ela acontece. Então, nós estamos falando de um mundo fractal, de um mundo que não é mais o mundo do século XX, e nós temos o Estado brasileiro que parar de correr atrás, não é, do mundo que chegou. Nós temos que estar junto, e é esse o papel do Estado, é exatamente de vencer, eu vou terminar a minha frase, atravessando aí, portanto, alguns desafios fundamentais para essa economia criativa. O desafio da produção de dados confiáveis sobre essa economia, o desafio de uma educação para essa economia, uma educação que seja capaz de dar conta desse novo trabalho. Nossas universidades, nossas escolas profissionalizantes ainda não dão conta do novo trabalho. As profissões da economia criativa nem sequer reconhecidas são, porque elas não existem. Nós estamos falando de profissões que não existem, é importante a gente entender isso. Nós não temos um fomento para esses pequenos, para esses micro, e esse fomento devia estar acontecendo hoje no BNDES, devia estar acontecendo no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, nos bancos brasileiros, que deveriam estar apostando nesses setores, que são setores estratégicos hoje no mundo. Nós precisamos criar logística para essa economia, nós temos que criar canais de produção, de criação, produção, distribuição, comercialização, exportação desses setores. São dinâmicas econômicas que estão amarradas. Nós precisamos de marcos legais. Por isso estamos aqui. Quando fui secretária, criamos um seminário nessa casa. Eu estive aqui várias vezes em audiências públicas. Nós levantamos os marcos legais fundamentais para cada setor. Isso já foi feito. Está no Ministério da Cultura. É importante que nós possamos atacar esses marcos legais e com o apoio dos senadores, dos deputados, enfim, de todos os políticos dessa casa, para que nós possamos resolver os problemas básicos que não permitem a essa economia vicejar. As questões tributárias. Eu poderia passar aqui 2 horas falando da questão da tributação, as questões alfandegárias que envolvem a circulação dessa economia. Eu poderia aqui falar só das questões de direito civil, que envolvem aí também um mundo de problemas que nós teríamos que resolver. Direitos trabalhistas, previdenciários, direitos que envolvem as questões do copyright, direito de autor. O Brasil não pode copiar o modelo inglês, porque o Brasil não deve repetir uma lógica de copyright que só pensa no indivíduo. Nós somos um país onde quilombolas produzem, tribos indígenas produzem, a cultura digital produz nas periferias das grandes cidades. Nós precisamos de pensar em direitos coletivos. E são institutos jurídicos que não existem e que nós não sabemos nada sobre eles. Termino dizendo que lamento, e faço isso aqui ao lado do meu colega, com quem eu tenho um grande respeito e admiração, que é o secretário Varela, mas lamento que o ministro Juca Ferreira tenha extinto a Secretaria da Economia Criativa. Tenho que dizer isso, por quê? Porque seria incoerente se eu não dissesse, já que fui eu que participei e liderei a criação dessa secretaria. Não ter essa institucionalidade complica a visão federativa dessa economia. Nós precisamos apoiar os prefeitos, nós precisamos apoiar os empreendedores no território. Nós precisamos de estados compreendendo essa temática. Nós temos que saber, e o sistema federativo brasileiro necessita de um espelho. E quando você acaba com a institucionalidade dessa área, que eu espero que vá para algum lugar e que ela continue em outros ministérios também, porque nós precisamos avançar nessa discussão, essa institucionalidade pode e deve voltar, não é? Porque se a gente não a tem, a gente, na verdade, fragiliza a discussão do que está acontecendo e fervilhando no Brasil inteiro. Do Oiapoque ao Chuí, o Brasil está fazendo economia criativa. Devolvo aqui de uma forma... Faço isso por uma questão até para eu resolver metade do meu tempo da minha terapia, para resolver com o meu psicanalista algumas coisas, viu, senadora? Eu acho que a gente tem que fazer para a gente ficar bem. Eu, antes de ir embora de Brasília, eu estive aqui no Congresso Nacional e, de uma forma aleatória, numa pequena amostragem, eu distribuí o Plano Brasil Criativo para vários senadores de vários partidos, pensando que nós precisamos de uma frente parlamentar da economia criativa brasileira. Eu trago essa provocação, porque eu acho que ela é fundamental. Acho que tive com o senador Pimentel, entreguei lá para ele o Plano Brasil Criativo, e assim eu fiz para vários senadores e deputados de vários partidos, porque essa discussão não é de um partido, ela é uma discussão do país, né? Então eu entrego aqui, primeiro, o relatório do que foi a minha gestão até agosto de 2013, quando saí de Brasília e da secretaria. Havia aqui
a construção de uma política estruturante, criação de observatórios, criação de equipamentos de serviços gratuitos para os microempreendedores, os criativas birôs, criamos editais voltados para a publicação de trabalhos científicos sobre a economia criativa, para os empreendedores, educação, enfim, é uma série de ações, entre elas a construção na Casa Civil, durante 14 meses, de um plano envolvendo 15 ministérios. Esse plano não aconteceu. Eu não sou a primeira a não ver algo acontecer. O ministro Gilberto Gil também viveu isso. Eu só quero dizer que essa economia ela sofre cortes e rupturas. Eu espero que um dia ela aconteça no Brasil. Eu passo, então, aqui para a mesa, para a comissão, o Plano Brasil Criativo, a criatividade brasileira construindo novo desenvolvimento, um trabalho que foi feito em 14 meses com 15 ministérios. Eu tenho aqui todo o passo a passo do que já foi feito. Isso aqui não aconteceu, foi engavetado. E queria passar aqui eu fiz isso em rede social no dia que eu fui embora de Brasília, que é o que a minha gestão, à frente do Ministério da Cultura, realizou. Acho que é importante essa memória, porque às vezes nós, que somos o Ministério da Cultura, que trabalhamos com memória, temos uma memória às vezes também curta. Então, acho que Celso Furtado precisa voltar às discussões de desenvolvimento, e nós temos que lembrar que, além de economista, dizia Celso Furtado, eu estudei filosofia, eu estudei sociologia. Sabe por que eu fiz economia? Ele disse isso para o senador Cristóvão Buarque. Os senadores podem perguntar ao senador Cristóvão, que uma vez em Paris perguntou: Celso, por que você gosta de cultura e de políticas culturais? Ele disse: eu gosto de cultura porque eu sou uma pessoa que tem uma grande curiosidade e estudo muito as ciências humanas. Agora, eu fiz economia para mudar o Brasil. Muito obrigado.